Peterson, muito bom te receber aqui para a gente falar sobre um tema que a gente ama, que é a educação, e para falar sobre a D2L, que é uma empresa canadense global que está completando aí 25 anos, né? E eu tenho muito orgulho de ter vocês no ecossistema. Queria que você falasse um pouco, vocês acabaram de chegar do Canadá também, né? Então, para você falar sobre o panorama que a D2L apresenta, não só na participação global, mas também com a visão que ela tem para o Brasil. Excelente, obrigado. Eu agradeço em nome da D2L pelo convite seu, Fernanda, pelo convite Simplifica. Para nós é muito gratificante estar aqui falando de um tema cheio de propósito, como educação no mundo, educação no Brasil. E realmente você acertou, muito obrigado pela pergunta, porque a gente está chegando agora do Canadá, chegamos faz poucos dias, né? Chegamos esse final de semana, depois de uma semana muito intensa lá, falando de novidades, falando de projeções para a educação superior, ouvindo dos clientes o que eles têm aplicado globalmente em relação a boas práticas, e a gente está com a cabeça muito fresca nesse assunto. Então, coisas relevantes, assuntos, tópicos relevantes que nós trouxemos dessas nossas conversas com clientes no mundo todo, obviamente, são concentrados em dois fatores, né? Primeiro, a questão toda da inteligência artificial, o seu uso na educação de forma apropriada, de forma ética, a questão também da empregabilidade. A educação superior, ela está sendo vista cada vez mais pelos alunos como um asset associado a retorno no investimento. Aquela coisa que nós tínhamos da educação tradicional, expositiva, onde você tem uma relação entre professor e aluno simplesmente acadêmica, ela está caindo cada vez mais em desuso. E por quê? Porque o aluno ele tem pressa, o mercado tem pressa de fazer aquisição dos talentos, né, que estão saindo da educação superior principalmente, mas não só da educação superior, da educação continuada, através de microcertificações, através de educação focada em determinados objetivos. Então, e são assuntos que se complementam, né? Porque um ajuda o outro. A inteligência artificial vem ao encontro de várias iniciativas de potencializar o uso da educação, fazendo mapeamento das necessidades de mercado, fazendo observatórios de mercado e também fazendo análise de dados de uma forma muito mais eficaz. E o retorno sobre investimento na educação, mais especificamente no quesito de empregabilidade, é o tema não só no Brasil, como no mundo todo. Sobre essa questão, eu estava conversando com a Fernanda da Workalog, e quando a gente vê mundo, né, que não é só um desafio aqui para o Brasil, eu acho que não que a gente se conforme, né, mas a gente tem que se preocupar ainda mais por ser uma tendência que a gente precisa se movimentar para conseguir alavancar isso. Vou falar uma coisa que eu acho que eu já compartilhei com você há muitos tempos, que eu converso com os clientes da D2L, e uma coisa que me chama muita atenção é o quanto de dedicação que o time aqui do Brasil tem com seus clientes e a parceria forte que vocês têm no desenvolvimento de projetos, às vezes, muito mais customizados, né, com cada uma, seja empresa, seja instituição de ensino, que foi uma característica que eu acho que é fundamental para o sucesso também dos projetos, porque não adianta você também ter uma tecnologia melhor do mundo, mas ela não seja aplicada efetivamente. Mas saber que o Flávio também ganhou o prêmio internacional, né, no ano passado, que eu fiquei acompanhando. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, você colocou aqui em pauta um assunto muito relevante para nós, que é parceria com os nossos clientes. Nós tivemos no Canadá, recentemente, nessa semana que nós passamos lá, um painel com várias universidades do mundo todo, universidades da Europa, da América do Norte, da APEC, né, da Austrália, que cobriram vários aspectos de boas práticas, mas um ponto que foi nevrálgico na reunião, na discussão toda, e que todo mundo mencionou, é a parceria que a D2L tem com cada uma das instituições. É claro, nós temos vários diferenciais tecnológicos que nos colocam como líder de implementações
de novos LMS no mundo, né? Nós temos acompanhado esse movimento com bastante satisfação, com bastante orgulho. A D2L já há 2 anos seguidos é o LMS mais implementado no mundo, e isso nos traz um retorno de que realmente a gente está no caminho certo. E um desses pontos cruciais que foram citados por todos os clientes que estavam nesse painel é a parceria que existe não só aqui no Brasil, mas como existe no mundo todo. Nossos projetos, de fato, eles não são o que a gente chama one size fits all, né? Um tamanho serve para todos. Pelo contrário, todo o nosso processo é calcado em personalização. Seja personalização nas tecnologias, no modo de entrega, na trilha, no pré-assessment, né? Mas também nessa parceria. E essa parceria, ela permeia todo o ciclo de vida do nosso relacionamento com os clientes, porque nós fazemos uma análise do que efetivamente as instituições de ensino superior estão tendo de dor, quais são as dores, quais são os seus propósitos, quais são os seus objetivos. Não é uma implementação de um software de caixinha, é uma customização, é uma consultoria completa. E isso faz toda a diferença. Nós temos sido agraciados, né, mundialmente com prêmios como Core Awards e entre outros tantos importantes, como sendo o LMS, não apenas o LMS mais tecnológico, com mais inovações, mas também com uma melhor experiência do cliente. E isso é fundamental quando você quer fazer a aplicação de projetos de sucesso que são customizados para propósitos diferentes. Você tem que ter uma consultoria muito aprofundada e uma maneira muito carinhosa, respeitando as características da instituição, as características da região onde essa instituição atua e os seus objetivos, para que realmente aquela tecnologia faça sentido e não seja um commodity para a instituição. Peterson, eu também queria saber um pouquinho mais sobre a presença da D2L na educação corporativa e como ela agrega nos skills que tanto se fala. Excelente, porque a gente está falando aqui que o grande asset das universidades, a grande procura nelas e a tendência está sendo cada vez mais o retorno sobre investimento. Retorno sobre investimento traduz-se: estou investindo para estudar, o quanto de retorno eu vou ter disso no mercado de trabalho. E a gente está falando de vários skills, né? Antigamente a gente falava de soft skills e hard skills. Agora a gente já tem med skills, green skills, bom, enfim, entre tantos outros skills que a gente tem no mercado de trabalho, que são buscados pelo mercado de trabalho. Então, o que eu posso dizer disso para você? Essas questões que estão envolvendo, por exemplo, med skills, que são a criatividade, que são uma educação diferenciada, mais focada em, por exemplo, hobbies ou alguma coisa bastante estratégica, esportes ou alguma coisa assim. Nós temos o Green Skill, que é ESG, é a questão de preocupação com o meio ambiente, né, com governança, com o environment, com a sociedade. Nós temos também o Power Skills, que são os skills mais focados em liderança, né? Então, todos esses skills, se a gente avaliar bem, são coisas que devem ser desenvolvidas desde a base da educação. A gente não pode esperar que o aluno estude 9 anos, mais 3 anos, 9 anos de educação básica, mais fundamental, mais 3 anos no ensino médio e vá para uma faculdade completamente despreparado, sem ter navegado em todos esses skills que as corporações estão procurando. Então, assim, o principal ponto que a D2L enxerga como uma parceira global de educação para as instituições de ensino é fazer o alavancamento, nossa, eu ia falar leverage, é alavancar esses skills desde uma idade muito tenra, desde muito cedo. Isso já é aplicado no Canadá, já é aplicado na Nova Zelândia. Aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando com isso. Algumas escolas privadas, muito poucas escolas privadas, elas têm a questão de debates que enfocam na liderança, pensamento crítico, educação baseada em projetos, robótica, programação, que fazem parte desse pacote completo dessas várias skills. São poucas escolas que preparam o aluno desde a sua tenra idade para chegar no ensino superior
muito mais preparado para evoluir rapidamente para o mercado de trabalho. Então hoje a carga toda está em cima da educação superior para que em 3 a 5 anos ela tente correr contra o tempo para recuperar uma educação básica que não teve enfoque nenhum nesses skills. E aí que estão surgindo a educação corporativa, o treinamento continuado, as organizações de treinamento com muito sucesso para preencher esse gap. E como a D2L é uma plataforma multissegmento, a nossa plataforma ela funciona tanto para a educação básica, quanto para o ensino superior e para o treinamento continuado, nós estamos tendo muito sucesso em parcerias com instituições de ensino não tradicionais. Essas instituições de ensino, que incluem, por exemplo, um grupo XP Educação, um grupo Primo, Steel Corp, elas estão enxergando uma oportunidade enorme no mercado de preparar os alunos para assuntos específicos, com microcertificações, com trilhas de aprendizado personalizado, para preencher todo o gap de mercado, toda essa ânsia, essa demanda que o mercado de trabalho tem para as instituições de ensino superior tradicionais, que não estão sendo muitas vezes cumpridas. Eles enxergaram ali um filão usando a nossa tecnologia para entregar uma certificação específica através de caminhos personalizados para necessidades também específicas de mercado. Então a gente está tendo muito sucesso nessas organizações que estão desenvolvendo rapidamente todos esses skills, né, que eu mencionei agora há pouco, que o mercado de trabalho está dando tanto valor. Muito bem. E falando um pouquinho do ecossistema, né, e como a gente vê a D2L, que a gente fala muito da D2L e a gente confunde muito com o Brightspace, que é o LMS mesmo, né? Então, geralmente a gente fala D2L e a gente se refere ao LMS. E eu vejo o quanto que vocês são abertos a integrações, né? Perfeito. Tanto que nós temos muitos parceiros já integrados. E eu queria saber como que vocês veem esse tipo de conexões, até porque eu acredito muito que essa integração é muito importante para a experiência do próprio usuário, né? Então, como que vocês veem isso e, de fato, que tem agregado bastante para o nosso ecossistema? Primeiramente, um ecossistema como o Simplifica, para nós é um orgulho ser o que a gente considera ser o hub desse ecossistema, porque um LMS, ele é o centro nevrálgico de todas as soluções satélite do ecossistema Simplifica. Então, para nós é um orgulho tremendo ter integrações já nativas com Pearson, com Liceu, com GoMining, com todos os players das EdTechs, porque isso se traduz para o usuário final, para as instituições de ensino, como algo coeso, como algo único. Então, a nossa plataforma, o propósito dela, é claro, é fazer um gerenciamento amplo da jornada de aprendizagem do aluno. No entanto, ela não é uma plataforma, ela não é uma ilha, né? Pelo contrário, ela é um hub agregador de todas as EdTechs. Então, para nós faz todo sentido ser parte do ecossistema Simplifica, para nós faz todo sentido ser essa cola tecnológica que traz muito mais valor para as instituições de ensino, que traz muito mais possibilidades de metodologias pedagógicas serem aplicadas com sucesso. Então, a gente está vendo essa parceria assim, como uma prioridade dentro da empresa. Nossa matriz no Canadá entende a prioridade que o Simplifica representa para o mercado brasileiro, tanto que nessa reunião que nós tivemos lá, nesse encontro anual, do que a gente chama de kick-off anual, nós discutimos muito sobre como melhorar essas integrações, como desenvolver mais APIs, como desenvolver mais LTIs, para que esse ecossistema ele seja enxergado pelo usuário final, pela instituição de ensino, seja ela tradicional ou não tradicional, como uma coisa única, sem costuras e que responda a todos os anseios da instituição num único portfólio de soluções. Então, a D2L agradece tremendamente a oportunidade de ser parte desse ecossistema que comporta ali, que congrega todas as soluções necessárias para uma instituição de ensino desenvolver com excelência a jornada do aluno. Nossa,
Peterson, sabe que às vezes eu fico me perguntando assim, né? Porque o ecossistema, ele surgiu muito da necessidade que eu via de aproximar as edtechs pequenininhas ali da educação superior, porque eu não via isso acontecendo, isso desde 2016, 2017, quando a gente criou o primeiro round de inovação no Congresso Internacional da ABED, e a gente levou 20 startups para lá. Aí eu falo que de lá para cá, quase todos os eventos agora têm seus lounges de inovação que dão oportunidade para as startups. Mas, voltando ao ecossistema, eu pensei também em reunir edtechs que, obviamente, que já tinham experiência com o ensino superior, mas nacionais e tal, para começar a fazer esse movimento. E aí, quando hoje eu me deparo com D2L, Pearson, Liceu, grandes empresas conectando isso, né? E eu acho que se aproximando dessa geração de edtechs que vem crescendo desde 2016 ali, eu fico muito orgulhosa, porque eu acho que é isso, né? A gente tem que juntar realmente as experiências e fazer algo melhor. E eu acredito muito na D2L como realmente um agregador de soluções que permite que as instituições elas façam essas escolhas pelos seus parceiros, pelas melhores soluções ali que ele seleciona, sendo do ecossistema ou não, mas que abracem e que abracem e tenham uma experiência unificada, né? Então eu acho que essa é realmente uma grande vantagem. Olha, o grande segredo do sucesso do Simplifica, na minha opinião, é a diversidade. A diversidade e o poder da liberdade de escolha. Nós oferecemos para o mercado de educação brasileiro a possibilidade que ele escolha entre as melhores soluções de mercado, sejam elas startups ou sejam elas instituições centenárias como a Pearson, que é a maior instituição de educação do mundo, a D2L, que completou ano passado 1/4 de século, também tem muita experiência, atua em mais de 40 países, 20 milhões de usuários usando a nossa plataforma no mundo todo, permite que tenha essa liberdade de agregar soluções de uma forma flexível, de uma forma despreocupada, porque muitas vezes quando você se depara com portfólios talvez não tão completos quanto o Simplifica, você acaba ficando muitas vezes refém de uma solução única, né? Como aquela coisa que a gente fala, né? Colocar todos os ovos numa única cesta, né? No caso do Simplifica, não, você tem um cardápio onde você escolhe, você tem a liberdade de escolher, mas não escolher simplesmente por poder escolher. Ali você tem um cardápio das melhores soluções, comprovadamente as melhores soluções de mercado. Sem citar nomes aqui, mas a maioria dos nossos dos fornecedores que fazem parte do Simplifica, eles são líderes de mercado no seu ramo de atuação. A D2L é líder global em LMS, o Liceu é um dos líderes aqui de integração de sistemas acadêmicos, a Pearson, líder de conteúdo. Então, são grandes empresas que estão ali disponíveis para que a instituição tenha a liberdade de escolher o que ela acha melhor e quais empresas fazem sentido para aquele momento, sem ser empurrado algo desnecessário ou algo que vai acabar em médio e longo prazo, tornando a instituição refém de um único fornecedor. Peterson, muito obrigada pela conversa. Você se deslocou lá de Curitiba para vir conversar comigo, obviamente com outros compromissos. Desloquei de carro na estrada durante meu aniversário ontem. Porque o presente é meu. Porque vale muito a pena, vale muito a pena. Ai, muito obrigada, Peterson. Obrigado a você, Fê. Vamos continuando juntos. Tá bom, né? Vamos sim. E Peterson, como que o pessoal faz para entrar em contato com você, com a equipe da D2L, para saber mais sobre as soluções? É só entrar no site d2l.com, vai identificar que está vindo uma chamada do Brasil, já vai traduzir o site todo para português e lá entre em contato conosco. Nós teremos o maior prazer de falar com quem quer que seja que entre em contato, solicitando uma demonstração, uma visita presencial, uma visita virtual. Oba, obrigada.